Como contar a história da maior batalha da maior guerra da história? O exército de Hitler era, de fato, tão poderoso? Essas são apenas algumas das várias perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais cautela o que foi a Batalha de Stalingrado, uma das principais batalhas da Segunda Guerra Mundial, que colocou frente a frente o exército liderado por Adolf Hitler contra as tropas de Joseph Stalin. E eu sei que falar sobre as duas guerras mundiais que aconteceram no século passado é uma coisa que muita gente se interessa. E de fato, por mais que muito já tenha sido dito a respeito desse conflito, parece que o assunto nunca vai se esgotar, não é verdade? Por isso, hoje eu pretendo fazer uma coisa diferente aqui no podcast e eu preciso do feedback de vocês lá no meu Instagram, tá bom? O meu objetivo hoje é falar exclusivamente de uma batalha que aconteceu dentro da guerra. Os motivos, as causas, os envolvidos, as principais estratégias, consequências e como que esse fato foi usado politicamente. Se vocês gostarem do formato, eu posso pensar em fazer mais batalhas sobre a primeira, sobre a segunda e sobre outras guerras emblemáticas na história. Gente, como vocês me conhecem, é sempre bom lembrar, o meu objetivo aqui hoje é te ensinar história, usando fontes e autores confiáveis, e isso também vale para esse tipo de conteúdo. Quando a guerra começou em 1939, a Alemanha nazista certamente era uma das maiores potências militares do mundo. Por razões que já trabalhamos no podcast em outros episódios, o exército de Hitler estava preparado, armado e motivado para tentar conquistar uma série de territórios da Europa para conseguir construir o tal espaço vital para o povo ariano. Porém, conforme a guerra se arrastava e a vitória alemã não chegava, outros exércitos conseguiram se reforçar e equiparar forças contra a Blitzkrieg nazista. Um dos países que estava desde a década de 30 se modernizando e, consequentemente, armando seu exército era a União Soviética. Um dos pontos mais polêmicos da Segunda Guerra envolvendo esses dois países começou antes da própria guerra. A Alemanha e a União Soviética assinaram, em agosto de 1939, o Pacto Molotov-Ribbentrop, um acordo de não agressão entre as duas nações. Esse acordo, até hoje, é fruto de muito debate e controvérsias, mas alguns especialistas nesse período afirmam que era um pouco positivo para ambas as partes. Os nazistas garantiriam que os soviéticos não atrapalhariam os seus planos e o exército soviético teria mais tempo para se preparar para uma eventual guerra, que naquele momento era praticamente uma questão de tempo. Através desse acordo, as duas nações concordaram que iriam dividir a Polônia, mas não entrariam em um conflito entre si. Embora o acordo diplomático afirmasse que as duas nações deveriam permanecer em paz, quase ninguém acreditava que isso seria sustentável a longo prazo. Por mais que o exército de Hitler fosse forte e bem equipado, quanto mais frontes fossem abertos, mais fragilidades e ataques eles receberiam. E por esse motivo, quando a Alemanha fosse invadir a União Soviética, teria que ser um ataque direto, rápido, certeiro. Nesse sentido, a Alemanha nazista orquestrou uma ação militar que ficou conhecida como Operação Barbarossa, em 1941, já durante a Segunda Guerra. Na perspectiva dos alemães, existiam algumas motivações que sustentariam a quebra do pacto firmado anos antes. O primeiro objetivo, sem dúvida, era destruir o chamado bolchevismo. Esse era o termo usado para se referir aos soviéticos ou àqueles que compartilhavam os ideais socialistas na época. Um objetivo secundário, atrelado ao primeiro, era escravizar a população soviética e eslava. Afinal, alguém tinha que servir os arianos vitoriosos em seu espaço vital. Economicamente falando, a vitória contra a União Soviética representaria controlar os territórios do leste europeu e, consequentemente, os recursos minerais, produção de grãos e plantas industriais. Com esses objetivos, mais de 3 milhões de soldados alemães foram mobilizados em direção à União Soviética. Era a maior operação militar da história. Só que tinha um problema, gente. Stalin chegou a ser avisado por generais e outros funcionários de alto escalão que a Alemanha estava se preparando para atacar. E o que ele fez?
Ele ignorou os avisos. A documentação existente a respeito disso mostra que o líder soviético recebeu mais de 80 avisos, incluindo avisos de países aliados. Diante desse cenário, a Alemanha iniciou os ataques no dia 22 de junho de 1941. Como o exército soviético estava despreparado para esse tipo de invasão, eles foram completamente massacrados no início. E se tudo corresse dessa forma, seria bem provável que o objetivo dos nazistas de uma vitória rápida na União Soviética fosse alcançado. Diante de uma derrota aparente e com seus exércitos recuando cada vez mais, em 16 de agosto de 1941, Joseph Stalin emite a Ordem número 270 ao seu exército, proibindo qualquer tipo de rendição, fugas ou de entregas de armas para o inimigo. Isso resultou em um número altíssimo de mortes do lado soviético, pelo simples fato de soldados desistirem do fronte de batalha ou serem acusados de covardia. Obviamente, a propaganda soviética não vendia a Ordem número 270 como algo maléfico ou para botar medo em geral. A mensagem era basicamente que o soldado soviético luta até o fim. Bom, mas a violência no fronte de batalha da Operação Barbarossa não era nem de longe uma exclusividade soviética. Conforme o historiador Hannes Heer diz, abre aspas, no fronte oriental, onde o exército alemão equiparava a Rússia ao comunismo, tudo era jogo limpo. Assim, as violações não eram relatadas, a menos que unidades inteiras estivessem envolvidas. Muitas vezes, no caso das mulheres judias, elas eram imediatamente assassinadas após serem estupradas. Fecha aspas. O ponto aqui não é ficar apontando qual exército era mais criminoso ou mais cruel do que o outro. Isso não é uma competição. Eu trago essas informações para mostrar o quanto uma guerra mexe com a população civil e, claro, com os soldados. Com o início da Operação Barbarossa, Hitler recebeu uma orientação para fazer um ataque com apenas um ponto focal, Moscou, a capital da União Soviética. Porém, ele decidiu abrir 3 frentes de ataque. No norte, os alemães atacariam Leningrado, o polo industrial soviético mais importante. No centro do país, o exército partiria em direção à capital Moscou e, ao sul, iria tentar controlar a produção de grãos em Kiev e depois partiriam em direção a uma das maiores reservas de petróleo e outro centro industrial da União Soviética, Stalingrado. Chegar em Stalingrado representaria chegar em um dos fornecedores de suprimentos mais importantes de toda a Europa. Geralmente, quando pensamos em uma guerra, o que vem à nossa mente são os heróis de guerra, as maiores batalhas, os tanques que foram usados, vitórias, números de mortos, feridos, etc. Porém, é bem provável que a gente nunca tenha parado para pensar em alguns elementos que são essenciais para a manutenção de qualquer guerra. Recursos básicos como combustível, alimento e produção de armas. É impossível ter o exército mais bem preparado, com os soldados mais valentes, sem ter uma infraestrutura logística que permita que os tanques de guerra estejam sempre com combustível cheio e os soldados minimamente alimentados. Por esse motivo, pensar na Batalha de Stalingrado é pensar em como se sustenta uma guerra. Uma vez que entendemos que em 1941 a Alemanha rompeu com o Pacto de Não Agressão e começou a invasão à União Soviética, vemos que mais um fronte de batalha foi aberto, o Fronte Oriental. Provavelmente o mais mortal de toda a Segunda Guerra. Ao fazer isso, os nazistas se colocaram em uma posição complicada. Eles teriam que dividir as suas forças para lutar contra o Reino Unido e, posteriormente, contra os Estados Unidos, de um lado, no fronte ocidental, e enfrentaria do outro lado, no fronte oriental, o gigantesco Exército Vermelho, que era o nome dado ao exército de Stalin. Se o objetivo central da Operação Barbarossa era conquistar pontos estratégicos da União Soviética para assim decretar a vitória contra eles em pouco tempo, podemos afirmar que esse objetivo não foi alcançado. Mesmo que inicialmente o Exército Vermelho tivesse sido surpreendido, com o tempo, as tropas conseguiram se reorganizar
e impedir que a vitória alemã acontecesse como esperavam. Isso significou que a guerra se estenderia e, consequentemente, mais recursos precisariam ser usados. E quando pensamos em combustível ou até itens para a produção de armamento, qual elemento é indispensável para a indústria? Pois é, o petróleo. A Alemanha nazista precisava urgentemente conquistar mais reservas de petróleo caso quisesse continuar forte na guerra, agora que estava lutando contra vários inimigos ao mesmo tempo. Os alemães não poderiam recorrer ao comércio internacional, uma vez que os ingleses estavam executando um bloqueio marítimo no norte da Europa para tentar secar as reservas da Alemanha. O único parceiro que os nazistas tinham era a Romênia, uma importante fornecedora de petróleo e de outros minerais. Por esse motivo, os alemães precisavam de mais recursos. Hitler designou uma equipe para encontrar uma solução que resultou em um plano batizado de Caso Azul. A estratégia era aproveitar que já estavam nas imediações da União Soviética e avançar em direção ao sul, mais precisamente chegando na região do Cáucaso. E eu não sei se você manja de geografia, mas essa é uma região da Europa Oriental e da Ásia Ocidental que abarca os mares Negro e Cáspio e países como Armênia, Turquia, Azerbaijão e Irã. O objetivo dos alemães era chegar até o Azerbaijão e em seguida no Irã para se apossar das reservas de metais e das jazidas de petróleo. Era um plano bastante ousado, mas completamente necessário, uma vez que eles precisavam muito daqueles recursos. Só que, para chegar em um local como esse, eles teriam que necessariamente passar por Stalingrado, uma cidade que ficava próxima ao rio Volga. Bom, eu acho que para entender o porquê que os nazistas precisavam tanto passar por Stalingrado e entender também por que o conflito ali foi tão importante, eu preciso contar para vocês a história dessa cidade. Quando a cidade de Stalingrado foi formada, ela não se chamava assim. Na verdade, essa cidade foi fundada no século XVI e seu primeiro nome foi Tsaritsyn. Essa era mais uma daquelas cidades portuárias que, por estarem próximas a rios importantes, se tornaram grandes pontos comerciais e de trocas culturais. No caso, Tsaritsyn ficava localizada próxima ao rio Volga e o rio Don. Como sabemos ao estudar história, uma cidade como essa é sempre um grande ativo. Controlar o porto ou a saída para o mar é controlar o fluxo comercial e, consequentemente, a chance de aumentar as suas posses. E por esse motivo, Tsaritsyn foi um dos focos de batalha durante as revoluções russas a partir de 1917. Foi nessa cidade que bolcheviques e mencheviques se enfrentaram para disputar o protagonismo no processo revolucionário. No lado do exército bolchevique, você sabe quem estava liderando as tropas? Era um jovem comandante do exército revolucionário chamado Joseph Stalin. Os bolcheviques venceram essa batalha e a atuação de Stalin foi preponderante para que eles saíssem desse conflito com a vitória. Assim que os bolcheviques consolidaram a vitória na Revolução e a União Soviética foi criada, a vitória na Batalha de Tsaritsyn foi usada para homenagear Stalin. No ano de 1925, a cidade teve o seu nome trocado e, a partir dali, passou a se chamar Stalingrado. A palavra grado na língua russa significa cidade. Logo, Stalingrado é literalmente a cidade de Stalin. Por esse motivo, durante a história da União Soviética, Stalingrado recebeu uma atenção especial em relação a outras cidades. Afinal, era a cidade que homenageava o maior líder dos soviéticos. Se você levar em consideração que nos anos 20 e principalmente nos anos 30, a divinização da figura de Stalin estava a todo vapor, Stalingrado se tornou uma cidade que recebia não só parques industriais que ajudavam a desenvolver a cidade, mas simbolicamente era uma cidade que representava a força do próprio Stalin e, claro, a força da União Soviética. E o que vai acontecer a partir de agosto de 1942 foi literalmente uma carnificina humana. Eu quero falar mais sobre como que o conflito aconteceu e como que ele se tornou um ponto de virada na Segunda Guerra Mundial.
Mas me dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo mais sobre poesia, imagem, propaganda, cinema, mulheres e destruição. Segura aí, que é um minutinho só. Eu sempre sonhei em poder viver de criação e de educação. E graças ao apoio de vocês lá no Apoia-se, isso se tornou realidade. Entre em apoia.se/História em Meia Hora, que com 10, 20 ou 30 reais por mês, você não só contribui para esse trabalho continuar acontecendo, como também recebe recompensas exclusivas para os apoiadores. Com 10, você tem acesso a um podcast semanal exclusivo. Eu me aprofundo em um tema de um dos episódios da semana e envio diretamente para o seu e-mail através do Apoia-se. Já tem mais de 70 episódios por lá e você vai receber acesso a todos eles. Além do podcast exclusivo, com 20 reais, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. Todo mês nós lemos um livro sobre história e conversamos no grupo do Telegram. E depois de 30 dias, fazemos uma call no Zoom para compartilharmos as nossas impressões. E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu Amigos Próximos no Instagram, onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas, tanto no @História em Meia Hora, quanto no @Prof. Vitor Soares. E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail historiaemmeiahora@gmail.com. apoia.se/História em Meia Hora. É apoia.se/História em Meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. Stalingrado. Depois de Madrid e Londres, ainda há grandes cidades. O mundo não acabou, pois entre as ruínas outros homens surgem. A face negra de pó e de pólvora e o hálito selvagem da liberdade dilata os seus peitos, Stalingrado. Seus peitos que estalam e caem, enquanto outros, vingadores, se elevam. Fecha aspas. Essas palavras foram escritas por Carlos Drummond de Andrade, em um poema chamado Carta a Stalingrado. Ao longo da poesia, Drummond exalta a força e a beleza não só da cidade, como também dos soldados que deram a vida naquela batalha. Caso te interesse, essa poesia integra o livro A Rosa do Povo, publicado em 1945 aqui no Brasil. A cada verso, o poeta exalta os feitos da Batalha de Stalingrado. Mas espera aí, o que aconteceu nesse conflito para um poeta brasileiro se dispor a escrever sobre isso em um momento ainda tão próximo do fim da guerra? Aqui não é nenhum demérito ao Drummond, tá? Muito pelo contrário. Eu só quero fazer você pensar como a história do que aconteceu nessa batalha cruzou um mundo sem internet e veio parar num livro de poemas no Brasil. Eu acho que precisamos entrar de cabeça para entender como se deu a Batalha de Stalingrado. Nos blocos anteriores, nós vimos como a Alemanha tinha quebrado o pacto de não agressão com a União Soviética e invadido seu território numa tentativa de guerra rápida. E como seus planos foram frustrados, os alemães precisavam urgentemente de recursos e, para alcançá-los, precisariam chegar na região do Cáucaso. Para chegar lá, teriam que passar por Stalingrado e dominar essa posição que era fundamental para cumprir o objetivo final. A questão é que Stalingrado era uma cidade muito importante simbolicamente, e por esse motivo, os dois exércitos concentraram um grande esforço de guerra para manter as suas posições. O primeiro a atacar foi o exército alemão, que desde julho de 1942 estava enviando tropas para as redondezas de Stalingrado. Uma coisa interessante e que precisa ser dita é que os alemães não estavam atacando sozinhos, tá? Eles tinham alguns exércitos aliados na região e usaram essa parceria para reforçar o ataque. Sabemos que soldados romenos, italianos e húngaros também estavam integrando as forças que tentavam invadir a cidade de Stalin. O primeiro ataque começou no dia 23 de agosto de 1942.
No solo, a Wehrmacht, que é o nome em alemão para Forças Armadas, escolheu usar o 6º Corpo de Exército, que era um destacamento de soldados terrestres e algumas unidades do 4º Exército Panzer, um grupo de blindados, que são tanques de guerra, que davam suporte a esses soldados. Só que o ataque pesado mesmo não veio através das armas desses soldados nem dos canhões dos tanques de guerra, e sim do céu. As Forças Armadas alemãs possuíam uma artilharia aérea bem pesada. O nome desse destacamento era Luftwaffe e foi o principal elemento de ataque no início da Batalha de Stalingrado. Os ataques começaram no dia 23 de agosto e duraram mais de 5 dias seguidos, com os aviões alemães bombardeando a cidade e destruindo os aviões soviéticos. Apenas nesses 5 dias de guerra, aproximadamente 40 mil civis soviéticos morreram. Olha só o que o historiador Anthony Beevor disse a respeito dos civis e desses bombardeios. Abre aspas. Os habitantes da cidade nunca esqueceriam aquele domingo, 23 de agosto de 1942. Alheios à aproximação das forças alemãs, civis faziam piquenique ao sol no centro a 30 quilômetros ao longo da curva da margem oeste do Volga. Nas ruas, alto-falantes transmitiram alertas de ataques aéreos, mas só quando as baterias antiaéreas começaram a disparar, as pessoas correram para se abrigar. Fecha aspas. Foram lançadas tantas bombas que a cidade ficou completamente em ruínas. Havia fogo e focos de incêndio por todo lado, e alguns bairros foram destruídos. Ao mesmo tempo que a Força Aérea da Luftwaffe representou uma vitória nas primeiras semanas, a destruição foi tão grande que a Batalha de Stalingrado passou a ser uma guerra pelas ruínas da cidade. Isso fez com que a batalha precisasse ser travada com uma proximidade maior, Ou seja, seria uma batalha corpo a corpo, usando as próprias ruínas de Stalingrado como proteção. O avanço no território aconteceria a cada prédio conquistado ou defendido. No lado soviético, a cidade foi defendida nas primeiras semanas por milícias compostas pela própria população. Porém, o fato da batalha ter que ser travada em solo e no meio das ruínas desacelerou o ataque alemão e permitiu que os soviéticos ganhassem mais tempo para reunir um exército maior. No dia 5 de setembro de 1942, o Exército Vermelho conseguiu organizar uma ofensiva contra os alemães e destruiu 30 dos 120 tanques de guerra nazistas. A batalha entre as duas nações estava se arrastando e se mostrando uma guerra muito violenta e mortal. A expectativa de vida de um praça soviético era de menos de 24 horas. Ou seja, quando os mais jovens chegavam no fronte de batalha, era muito improvável que vissem com vida o outro dia nascer. Diante desse cenário complicado, Stalin emitiu mais uma ordem, semelhante àquela que havia sido feita. Na ordem número 227, além de proibir que qualquer soldado se rendesse, essa regra seria aplicada também aos civis. E caso alguém descumprisse a ordem, poderia ser condenado penalmente ou até mesmo morto. Mas por que o Stalin impediria que a população civil saísse de uma cidade que estava sendo bombardeada? O próprio Stalin afirmava que essa medida foi tomada para que o Exército Vermelho sentisse que aquela batalha estava sendo travada em proteção a essas vítimas de guerra. Na cabeça do cara, esse é o tipo de ordem que deveria servir como um combustível contra os alemães, tá ligado? Só que, no lado nazista, o discurso era um pouco parecido. Os alemães não poderiam retroceder ou se render, porque perder qualquer posição e, consequentemente, a batalha, representaria uma derrota irreversível, por toda aquela questão de recursos que eu já falei bastante por aqui. Nas primeiras semanas de guerra, a Alemanha tinha conseguido ocupar a parte ocidental de Stalingrado, se instalando no parque industrial da região norte da cidade. Nesse momento, a guerra tinha parado de avançar territorialmente porque os soviéticos organizaram uma forte resistência nas margens do rio Volga. Conforme a cidade ia sendo destruída,
Ficava cada vez mais difícil para os tanques alemães andarem pela cidade, porque o solo estava completamente irregular. Isso significou que os embates corpo a corpo aumentassem significativamente. Com isso, os confrontos eram muito mais violentos. Em alguns dias, pelotões inteiros eram mortos. Um destacamento do Exército Vermelho chegou a perder aproximadamente 10.000 soldados em um único dia. Se olharmos para os números, vemos que a quantidade de mortos foi muito maior do lado soviético. E isso acontecia porque a população soviética era muito maior e o fluxo de soldados que eram enviados para o fronte era muito grande. Como Stalingrado tinha aquela importância simbólica, Stalin não se preocupou em redirecionar todo o seu efetivo militar para lá. Não era incomum vermos soldados que nunca tiveram experiência em campo de batalha serem enviados para Stalingrado. Apesar das baixas, o Exército Vermelho estava conseguindo segurar o avanço alemão. Se comparar com os primeiros ataques, a coisa estava muito melhor agora para os soviéticos. Parte dessa resistência era composta por mulheres. Ao contrário do que acontecia em outros exércitos, as mulheres iam para o campo de batalha com os soviéticos. Inclusive, muitas dessas soldadas foram condecoradas como heroínas de guerra e existiram até destacamentos aéreos exclusivos para mulheres. Mas enfim, gente, quanto mais a batalha se arrastava, mais a União Soviética tirava vantagem disso. No final de novembro de 1942, os soviéticos organizaram uma poderosa contraofensiva aos seus inimigos. A Operação Urano planejava atacar o exército nazista a partir do seu ponto mais fraco, os aliados húngaros e romenos. E parece bobagem, né? Mas enfraquecer alguns pontos do ataque alemão ajudou a desfragmentar as tropas e, com isso, os soviéticos começaram a virar o rumo da guerra. Só que não podemos esquecer de um grande aliado que estava entrando na jogada. Pensa aí, aqui no Brasil, no fim de novembro, no início de dezembro, o que começa a pintar por aqui? O nosso querido verão. Eu sou do Rio de Janeiro, gente, eu gosto de verão. Mas como estamos falando do hemisfério norte, adivinha? Esse período marca a chegada do inverno. E não estamos falando de qualquer inverno, tá? Estamos falando do inverno russo. Só que é aquela coisa, né? O frio sozinho não vence guerra nenhuma. A questão é que o Exército Vermelho usou essa condição climática ao seu favor, aliado também, a outras táticas de guerra que foram implementadas pela Operação Urano. Ao derrotar os elos mais fracos da aliança nazista, aproximadamente 1 milhão de soldados soviéticos cercaram a cidade de Stalingrado e encurralaram os soldados nazistas. Nessa armadilha, quase 230.000 soldados nazistas se viram cercados. E como bem lembrou o meu mano Vitor Vogel, do canal Vogalizando a História, fica como recomendação para vocês lá no YouTube, um dos responsáveis por organizar essa estratégia foi o Nikita Khrushchev, o mesmo que liderou mais tarde a União Soviética após a morte de Stalin. Além de terem que lidar com o exército soviético, os alemães que sobreviveram até esse ponto da guerra já estavam enfrentando a fome, diversas doenças e a falta de recursos básicos. Nesse momento, uma vitória nazista era completamente improvável. Mas mesmo assim, Hitler não permitiu que os nazistas se rendessem ou recuassem. Olha só o que dizia a carta enviada pelo marechal alemão Friedrich von Paulus ao Hitler em janeiro de 1943. Abre aspas. Tropas sem munição ou alimento. Só existem pontos fortes e abrigos no interior da cidade. Inútil continuar a defesa. Colapso inevitável. Exército solicita autorização imediata para a rendição, a fim de salvar vidas das tropas restantes. Fecha aspas. Era praticamente um pedido de socorro, mas a resposta que ele recebeu de Berlim foi a seguinte, abre aspas. Capitulação impossível. O 6º Exército cumprirá com seu dever histórico em Stalingrado até o último homem, a fim de possibilitar a reconstrução da Frente Oriental. Fecha aspas. O comando nazista proibiu que os seus soldados voltassem para casa ou se entregassem, terminando com a guerra. Os alemães aguentaram o quanto puderam,
Mas no dia 2 de fevereiro de 1943, o Marechal von Paulus desobedeceu Hitler e se rendeu ao Exército Vermelho. A essa altura, os alemães estavam doentes e esfomeados. Mais de 90 mil soldados alemães foram feitos de prisioneiros de guerra. Mas as condições eram tão precárias que apenas 5 mil sobreviveram e conseguiram voltar para casa. A Batalha de Stalingrado representou uma grande derrota para os nazistas, e os historiadores são praticamente unânimes em afirmar que essa foi a batalha mais importante da Segunda Guerra, pois foi a primeira derrota significativa dos nazistas. Além disso, o simbolismo dessa vitória por parte dos soviéticos foi tão forte que existe até hoje filmes sendo feitos exaltando as ações daquela batalha. Apesar de ter sido um confronto mortal, não sabemos com precisão quantas pessoas morreram, pois o governo soviético impediu que essa conta fosse feita para não chocar a população. Mas a estimativa que nós temos é a de que mais de 1 milhão de soldados soviéticos e aproximadamente 700 mil soldados nazistas tenham morrido só nessa batalha. Sem contar, claro, os mais de 40 mil civis que viviam em Stalingrado. Tanta brutalidade serviu para que a guerra mudasse de curso e se encaminhasse para o final. Mesmo que esse final ainda demorasse mais 2 anos para chegar. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Esse episódio aqui é um teste, né, gente? Então eu quero ver se vocês gostam desse tipo de tema, né? Que é tipo uma batalha dentro de uma guerra importante, tá ligado? E é claro que eu vou focar em Segunda Guerra, em Primeira Guerra, mas eu quero falar de todas as guerras. Se vocês gostaram, sabe como é que eu vou saber? É só se tiver bastante play. A realidade é essa. É assim que a gente mede, desculpa. É assim que funciona a internet. Então, pra ter bastante play, olha só o que você vai ter que fazer. Você vai ter que compartilhar esse episódio, rapaziada. Manda pra aquele teu amigo que gosta de história. Manda lá nos stories do Instagram. E aí você me marca no @História Meia Hora. Ou você pode postar no Twitter também. E me marca no @H30podcast. Mas a melhor forma de todas de você ajudar o História Meia Hora é você assinando o nosso Apoia-se, beleza? Não se esquece. É apoia.se/História Meia Hora, que você vai ter acesso a um monte de episódio exclusivo, tem conteúdo nos stories do Instagram, tem clube do livro, tem muita coisa. Entra lá no apoia.se/História Meia Hora, que você vai ver o melhor plano pra você, tá bom? Mas se você quiser mandar um pix pra mim, né, uma ajudinha, pô, Vitor, gosto do seu trabalho, aprendi com você, ri de uma piada ruim sua, ou algo do tipo, você pode mandar um pix, tá ligado? Ele vai me ajudar pra caramba, que é lá no historiameiahora@gmail.com. É o meu pix, né, historiameiahora@gmail.com, mas também é o meu contato. Então se você precisar falar comigo, entre em contato comigo por esse e-mail aí, tá bom, gente? E é isso, né, gente? Eu tenho também outros 2 podcasts. Eu tenho História pros Brother, que é de humor e de história, e eu também faço podcast pra revista Aventuras na História. Toda sexta-feira tem um episódio que eu faço pra eles por lá, tá bom? É isso, gente. Me siga nas redes sociais. É @Prof. Vitor Soares no Twitter, no Instagram e no TikTok, tá? Todo dia eu faço um videozinho educativo lá no TikTok. Entra lá, comenta lá pra dar engajamento, porque o algoritmo do TikTok gosta de comentário. Eu descobri isso essa semana. Tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo. Até semana que vem! E valeu!